Olá, tudo bem? Vamos falar agora a respeito de equação da reta que passa por dois pontos. Porque veja só, nós falamos anteriormente a respeito da condição de alinhamento. E quando nós tratamos da condição de alinhamento, você me dizia o seguinte, professor, se nós tivermos um ponto A, um ponto B e um ponto C, a condição para que estes três pontos, estejam alinhados, é que o determinante formado por eles, e a gente usa a abordagem mais direta para calcular esse determinante, eu vou por aqui, ó, x do ponto A, y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, x do ponto C, y do ponto C, repete x do ponto A, y do ponto A, isto vai ser igual a quanto? Vai ser sempre igual a zero. A condição para que três pontos estejam alinhados, que é o que a gente viu na aula anterior, é de que o determinante formado por eles é igual ao quê? É igual a zero. Agora, eu quero te falar a respeito da equação da reta e eu quero te falar da equação de reta, pessoal, eu vou pôr aqui, ó, que passa por dois pontos. Ok? Vamos começar, é a primeira maneira que a gente tem para calcular uma equação de reta e é uma ideia muito importante. Para começar, eu vou lhe dizer que eu tenho, veja só, um ponto A de coordenadas 3 e 4 e um ponto B de coordenadas -2 e 5. Dois pontos gerais quaisquer. Me responda uma coisa, lá da geometria plana, você sabe que dois pontos distintos determinam o quê? Uma única reta. Perfeito. Então vamos pegar e vamos colocar isso aqui, ó. Dois pontos diferentes, A e B, determinam uma única reta. Eu vou chamar essa reta de uma reta R. E aí eu vou te perguntar uma coisa, legal. Dois pontos distintos determinam uma única reta, mas uma reta apresenta quantos pontos, professor? Uma reta tem infinitos pontos. Perfeito. Dois pontos distintos determinam uma única reta, mas uma reta é formada por infinitos pontos. A minha pergunta para você é a seguinte: tem como a gente determinar todos os infinitos pontos de uma reta? A maioria das pessoas vai dizer, não, professor, não tem como a gente determinar os infinitos pontos de uma reta, mas tem sim. E a gente determina isso através de quê? Através de uma equação de reta. Eu vou pegar e vou colocar aqui para ti, ó. Admita que se eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, existem ou não existem outros infinitos pontos aqui? Por exemplo, um ponto P. E este ponto P, eu quero que você entenda ele como um ponto geral qualquer, um ponto generalizado, e um ponto generalizado tem coordenada x e coordenada y. Então eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto P de coordenadas x e y. Entenda, a nossa ideia é dizer que este ponto P é um ponto qualquer dessa reta, então eu estou escrevendo ele de forma geral. Aí eu vou te perguntar uma coisa, dá uma olhada, o ponto A, o ponto B e o ponto P não são pontos de uma mesma reta. Se são pontos de uma mesma reta, significa que estes pontos estão o quê? Estão alinhados. E se estes pontos estão alinhados, o determinante formado por eles vale quanto? Vale zero. E se a gente disser isso, você vai pegar e vai pôr aqui para mim, olha só, o determinante formado por esses três pontos, dá uma olhada, coordenadas do ponto A, 3 e 4, coordenadas do ponto B, -2 e 5, coordenadas do ponto P, x e y, marquei os três pontos, eu repito o primeiro, coordenadas do primeiro ponto 3 e 4, tudo isto é igual a quanto? É igual a zero. E por que é igual a zero? É igual a zero porque estes três pontos estão alinhados e o determinante formado por eles tem que ser igual a zero. E é com isso que você vai pegar e vai me dizer o seguinte, dá uma olhada. 3 vezes 5 vai nos dar 15. -2 vezes y, -2y. X vezes 4, 4x, diagonal principal, secundária. -2 por 4 dá -8, vem para cá mais 8. X por 5 dá 5x, vem para cá menos 5x. 3 por y dá 3y, vem para cá menos 3y.
e tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a zero. Vamos organizar. 4x com menos 5x vai nos dar menos x. Menos 2y com menos 3y vai nos dar menos 5y. 15 com 8 vai nos dar 23, tudo isto igual a zero. Perceba, eu te disse que isto era uma reta R e agora eu estou representando aqui esta reta. Eu quero que você entenda uma coisa. O que é que esta equação determina? Isto é uma equação de reta. Equações de reta têm, de forma geral, número que multiplica x, número que multiplica y e termo independente. Esta equação de reta que a gente está vendo aqui, deixa eu ajeitar isso aqui que tem uma tinta escorrendo aqui, é menos e menos, menos aqui e menos aqui. Esta equação de reta representa o quê? Representa todos os pontos possíveis da reta R. Professor, como assim? Para pensar comigo. Se você me disser que o x vale zero, olha só, vou admitir que existe um ponto Q qualquer onde x é zero. Se o x for zero, fica menos 0, menos 5y mais 23 igual a zero. O y vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 23 quintos. Se eu lhe disser que eu tenho um ponto R qualquer, aonde o x vale quanto, pessoal? Vou lhe dizer que o x vale 2. Se o x for 2, dá uma olhada. Fica menos 2, mais 23, que dá 21. Isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar 21 quintos. Eu quero que você entenda. Quando eu tenho uma equação de reta, eu consigo descobrir o quê? Eu consigo descobrir qualquer combinação x e y. Se eu consigo descobrir qualquer combinação x e y, eu consigo dizer o quê? A representação qualquer de uma reta. Se a gente pensar nessa história, você pode até me dizer o seguinte, olha, a nossa próxima aula vai tratar dos tipos de reta, mas eu quero te mostrar uma coisa importante que é, eu quero te falar a respeito de uma equação, deixa eu apagar aqui a condição que era só para você lembrar, não sei onde eu coloquei, eu vou sair, eu já volto. Voltei. Olha só, você vai pegar e vai colocar aqui, ó. Eu quero te falar a respeito de uma equação geral da reta. E quando a gente pensar nisso, veja, uma equação geral de reta vai ser escrita na forma ax mais b, que multiplica y, mais c, tudo isso igual a zero. Quando nós pensarmos nessa ideia, me responda uma coisa. Quem é o a aqui, professor? O a é menos 1. Quem é o b? O b é menos 5. Quem é o c? O c é 23. Você pode, ao trabalhar com isso, me dizer que a equação geral de uma reta tem número que multiplica x, número que multiplica y e o termo independente que está colocado lá. Professor, então vamos pensar numa coisa. Por exemplo, eu vou dizer que tenho aqui um ponto A de coordenadas 0 e menos 1, um ponto D de coordenadas menos 3 e menos 2, e vou dizer que pelo ponto A e D passa uma reta que eu vou chamar de reta S. Perfeito. Se nós considerarmos essa história, você vai pegar e vai me dizer o seguinte, eu quero saber quem é a equação da reta S. E aí você vai pegar e vai me dizer, olha, equação da reta S é coordenadas do A, 0 e menos 1. Coordenadas do D, menos 3 e menos 2. Agora pensa comigo, embora eu não tenha feito um desenho, existe ou não existe um outro ponto, ou existem ou não existem pontos quaisquer nesta reta do formato x, y, que é o ponto generalizado que nós mencionamos antes. Legal, então, coordenadas do A, coordenadas do B, no caso D, x, y, e se repete, coordenadas do A, 0 e menos 1, e tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a zero. Se nós trabalharmos com essa ideia, 0 vezes menos 2 vai nos dar 0, menos 3 vezes y vai nos dar menos 3y, x vezes menos 1 vai nos dar menos x, diagonal principal. Secundária, menos 3 vezes menos 1 vai nos dar 3, vem pra cá, menos 3. X vezes menos 2 vai nos dar menos 2x, vem pra cá, mais 2x. 0 vezes y vai nos dar 0. Tudo isto é igual a zero. Consequentemente, 2x menos x, que vai nos dar x, menos 3y, tudo isso menos 3 igual a zero. Esta seria a equação
geral da reta o quê? A equação geral da reta S. Perceba, eu estou lhe mostrando como é que nós encontramos a equação de uma reta quando os enunciados nos derem o quê? Apenas 2 pontos, certo? Toda vez que você tem 2 pontos, você calcula a equação da reta desta maneira. E na próxima aula eu vou te falar dos tipos, ou não são exatamente tipos, mas como é que a gente representa uma equação de reta, certo? As possibilidades para que isso seja representado. Legal? Meus caros, grande abraço, até mais!